contemplando a beleza do meu Deus, contemplando a beleza do meu Pai, contemplando a beleza do meu Pai. Aleluia. Sabe, querido, ninguém pode tirar Jesus da história. Ninguém pode tirar a autoridade de Jesus. Ninguém pode usurpar o lugar de Cristo. Ninguém pode tocá-lo. Ninguém pode ofuscá-lo. Ninguém pode contê-lo. Todos os que se levantaram tentando contê-lo morreram. Mas a igreja é a plenitude da pessoa de Cristo na terra. A reunião dos santos é a plenitude de Cristo na terra. E você e eu, nós precisamos entender isso, que há um poder dentro de nós e nós precisamos deixar fluir esse poder. Porque quando você contém e tenta segurar o poder, você não vai viver. Você já nasceu de novo. Você pertence a Jesus. Você tem o Espírito Santo aí dentro. Você tem o Espírito Santo aí dentro. Então deixa fluir. Você está num ambiente que você tem que deixar fluir. Você não foi chamado para ser represa. Você foi chamado para ser canal. Você precisa deixar fluir. Eu quero que nós vamos fazer isso agora, amém? Talvez você estava preso na canção, na expectativa de alguma coisa, mas eu quero dizer, a sua expectativa tem que estar em Jesus. E o poder que se move aqui, que se move dentro de você, você precisa se mover, querido. Você precisa se mover. Você precisa liberar o poder que está dentro de você. Não seja um espectador. Não fique como um espectador aqui, mas deixa fluir. Aleluia. Deixa fluir. Deixa fluir. Deixa fluir, porque enquanto você faz isso, você vai sendo curado, você vai sendo levantado. Mova as águas. Mova as águas. Mova as águas essa hora. O Espírito de Deus flui aqui. O Espírito de Deus habita em mim. O Espírito de Deus habita em mim. Diga isso. O Espírito de Deus habita em mim. Abra os seus lábios e declare. O Espírito de Deus habita em mim. O Espírito de Deus habita
fascinas. Tu me fascinas. Oh, Espírito Me Santo. fascinas. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade em nosso meio. Tens liberdade em nosso meio. O Espírito da graça que quebra todo jugo. Tu me fascinas, tu me fascinas, tu me fascinas com teu amor. Tu me fascinas. Tu me fascinas. Tu me fascinas com teu amor. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, nós oramos agora, Pai, declarando que todo peso se rende ao Teu poder, à Tua unção, uma unção que despedaça jugo, a unção que quebra correntes, a unção que traz liberdade, a unção, Senhor, que liberta todo cativo, todo oprimido do diabo, em nome de Jesus. Vai ser liberto, está sendo liberto em nome de Jesus. Pela autoridade da palavra e do nome de Jesus. Não pode prevalecer a enfermidade, não pode prevalecer, Senhor, a opressão, não pode prevalecer em nosso meio. Mas sim, Pai, a Tua autoridade, o Teu nome, o Teu poder, ai, a Tua glória, Senhor, neste lugar. Aleluia, nós Te damos graças, Pai. E declaramos o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo Jesus. Nós vamos acolher com mansidão a palavra. Aleluia. E nós Te louvamos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Pode ficar sentado, querido. Deus é bom. Ele é bom. Aleluia. É bom estar na presença do Senhor em comunhão. Há uma unção coletiva muito forte aqui. Ei. Há uma unção coletiva muito forte. E aquele que está ligado, aquele que está atento, vai descobrir coisas em Deus. Aquele que está atento vai alcançar lugares maiores em Deus, amém? Mas você precisa estar ligado, você precisa estar na visão, você precisa estar aberto, sensível, entregue, desarmado, totalmente rendido ao Senhor, totalmente liberado para o que o Senhor está fazendo. Aleluia. Hoje o que o Senhor nos traz ao coração, o título dessa mensagem é: não abandone a sua posição em Cristo. Não abandone a sua posição em Jesus Cristo. Você pode dizer para o seu irmão, para a sua irmã que está aí do seu lado, diz assim: não abandone a sua posição em Cristo Jesus. Aleluia. Posição, aquilo que Cristo conquistou para mim e para você. Nós cantamos aqui canções que falam um pouco disso. A graça de Deus. Oh, que tremenda graça. Cristo levou a minha cruz, o lugar que era meu, a cruz que era minha, Ele levou, Ele carregou. O lugar que era para mim estar, Ele esteve. E hoje eu estou com Ele, no lugar onde Ele está. Isso não é maravilhoso? Você não se alegra com isso? Em saber que você está em Cristo, e aonde Cristo está, você está. Aleluia. E é muito importante saber aonde estamos, quem somos, em Jesus. Porque se você não sabe sobre isso,
você está correndo sério risco, você está correndo perigo. Mas hoje, pela revelação do Espírito Santo e da palavra, você vai sair daqui fortalecido, amém? Você crê comigo assim? Aleluia! O que é uma posição? O que Jesus conquistou para nós? Uma posição. Mas o que é posição? Posição é a situação de alguém. E 1 Pedro 2,9 diz assim que nós somos, raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Aleluia. A fim de proclamar as virtudes daquele que vos... Quem chamou? Quem que nos chamou? Diga, Jesus nos chamou. Daquele que nos chamou, de proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E no versículo seguinte diz assim: vós sim, que antes não era povo, mas agora vocês são povo. Antes não tinham alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Aleluia. Então essa é a sua situação, amém? Você está se situando? Você não era a raça, agora você é a raça eleita. Você não estava no sacerdócio real, mas agora você está no sacerdócio real. E olhando para a antiga aliança, a unção e a presença do Espírito descia sobre reis e sacerdotes, profetas. Na nova aliança, a regra não mudou, mas o que Jesus fez? Ele chamou todos para fazer parte. Todos se tornaram sacerdotes, sacerdócio real, nação santa. Aleluia. Essa é a tua situação em Cristo, amém, querido? Você não era povo, agora é povo de Deus, família de Deus. Aleluia. Posição também fala de atitude, de postura. E Efésios capítulo 5 diz assim, a partir do versículo 7 diz: portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais treva, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Essa é a nossa atitude. Amém? Essa é a minha e a sua atitude, essa é a minha postura. Nós não somos participantes com o mundo. Não somos mais, porque nós não somos do mundo. Você foi tirado das trevas, amém? Você se tornou um filho da luz. Você é o portador da luz do Evangelho. Aleluia. Glória a Deus. Então essa é a minha e essa é a sua postura. Estamos falando de posição, amém? Também posição fala de uma disposição de espírito. E 1 Coríntios 2,16 diz assim: pois quem conheceu a mente do Senhor, que possa instruí-lo? Porém nós temos a mente de Cristo. Quando você nasceu de novo, o Espírito passou a habitar em você, e então a mente de Cristo foi gerada em você. Você passou a pensar como Cristo pensa. Às vezes parece que não, né? Às vezes você acorda de manhã e você está pensando outras coisas. Você pensa que a mente de Cristo saiu. Você pensa que a mente de Cristo foi embora. E você ficou com a velha mente. Aleluia. Mas não, a mente de Cristo está aí. Está em algum lugar aí. Busque. Puxe. Puxa. Puxa de dentro. Puxe de dentro, porque não está fora. Está dentro. Não está na sua alma, está no seu espírito. O espírito pleno. E quando você puxa de dentro, você vai renovando a alma.
palavra e espírito, você vai lavando a sua alma. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Também fala de circunstância em que alguém se encontra. A posição fala de circunstância. E Colossenses 1,13 diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A sua circunstância espiritual mudou. Aleluia. Você está comigo? Também fala que posição é um terreno conveniente. Um terreno convenientemente disposto para que você se estabeleça em força para sustentar um ataque. Isso fala de posição. Quando acontecem as guerras, os exércitos se posicionam. Você está comigo? E a posição é muito importante, porque pode definir a guerra. Você precisa saber onde você está, porque isso define tudo na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Você foi liberto do império das trevas. Você não tem nada a ver mais com as trevas. Você não pertence mais às trevas. Você não faz parte mais das trevas. Você está no reino do Filho amado Jesus Cristo. E você precisa se mover nesse reino. Você precisa se interagir com esse reino. Você precisa saber as habilidades que você tem no reino. A herança que você tem no reino. O poder que está no reino. Você precisa se mover nisso. E muitos crentes estão padecendo hoje por não saber disso. Estão lutando no nível natural. Estão tentando ganhar batalhas no nível da mente, da razão, do intelecto. Mas eu quero dizer para você que você passou disso já faz tempo. Você está em um nível superior. O seu espírito foi habilitado no reino da luz, no reino de Deus. E todas as guerras são vencidas ali. Tudo que você precisa está ali, no Espírito. Então você começa a declarar, você começa a puxar de dentro, você começa a profetizar, e as coisas vão acontecer. Aleluia. As coisas vão começar a se mover ao seu redor, porque nada resiste à palavra. Nada resiste à palavra. A palavra é espada. Haha. Palavra espada, e ela é apta para discernir todos os pensamentos, tudo que é desse mundo e do mundo espiritual. É a palavra que discerne todas as coisas. Mas existe uma parte do texto que diz assim: e diante dela nada fica escondido, nada fica oculto. Eu acho interessante porque quando você começa a fazer o rema, você começa a se expor a um nível de palavra e unção que você não faz ideia. Você chega e começa a se expor, e você vai com uma razão, com um pensamento incrédulo. Você entra ali incrédulo. E você se expõe à palavra. E quando você se expõe à palavra, você literalmente é exposto. E aquilo, ou quem você é, aparece. Porque nada fica escondido diante da palavra. Por isso que a igreja não luta no nível natural. Você tem algo poderoso, palavra de Deus. E quando você professa a palavra, quando você declara a palavra, quando você anda na palavra, tudo ao seu redor é manifesto, querido. Você está entendendo isso? Lá na sua casa vai ser manifesto, na sua família vai ser manifesto, no seu trabalho será manifesto, porque você carrega a palavra. Se você entender nessa noite a posição que você está, nada fica oculto.
E nós muitas vezes nos assustamos com algumas coisas que aparecem. Mas na verdade é o efeito da palavra. Não adianta escapar. Não adianta correr. Ela já entrou. Aleluia. Sabe, a revelação, ela tem um peso diferente na nossa vida. O conhecimento chega, você recebe o conhecimento, mas o conhecimento por si só não consegue mudar a sua vida. Mas a revelação é como uma dinamite que cai no seu coração e vai pum. E a partir daquele momento você não vive mais do mesmo jeito. Se incomoda todo dia, te incomoda todo dia, e vai incomodando, e você se contorce, reclama, fica bravo, mas você tem que mudar, porque revelação brotou. Revelação da palavra. Revelação, ela vai incomodar você. Revelação chegando no seu coração e vai incomodar você até você mudar. Só que diante desse incômodo existe uma graça, uma unção, uma força sobrenatural para você fazer a mudança. Produz a mudança, e essa força é gerada pela palavra mesmo. E você então consegue mudar aquilo que o conhecimento não fez em você, mas a revelação fará. A revelação faz. Aleluia. Glória a Deus. Posição fala de ter meios, ter a faculdade mental e o poder de realizar. Sabe, alguém que está numa alta posição pode alcançar favor a quem está mais abaixo. Amém? Você está comigo? Fala disso, posição, ter meios, ter a capacidade mental. A mente de Cristo, lembra disso? Não vá pela sua mente, vá pela mente de Cristo que está em você. Você tem essa capacidade, você tem o poder de realizar agora. Filipenses 2:3 diz assim: porque Deus é quem efetua em vós. Ei, é Deus é quem faz em você. Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. E aí a pergunta: existe algo impossível? Existe alguma coisa impossível para você realizar? Na força do seu braço há muitas coisas, mas na força do poder dele, nada é impossível. Nada é impossível. Nada é impossível, porque tanto o querer como o realizar vem dele, segundo a sua vontade. Nós não podemos, eu falei aqui antes, nós não podemos reter a glória que está em nós. Esse dia, sexta-feira, eu não me recordo, sábado foi, eu acordei, fui para a sala e comecei a meditar. E a gente acorda com canções. Eu acordei com uma canção que diz assim, que nada vai, né? Nada mais satisfaz a minha alma, só Jesus. Só Jesus. E eu acordei com essa canção e eu fui busquei a Bíblia, textos, mas na verdade veio uma revelação no meu coração. E eu comecei a entender que não se pode reter a glória que está em nós. Porque se você tentar segurar o que está dentro de você, você vai se machucar. E se você tentar segurar, conter o que está dentro de você, você está desonrando o ato e aquilo que Jesus fez por você. Você está desonrando aquilo que Jesus fez por você. Você está desconsiderando a pessoa de Jesus. Quando você se segura, quando você retém,
Quando o poder que está dentro de você, ele precisa expandir, tomar proporções que você não sabe, você não faz ideia. Você segura, resiste, e a palavra diz que você não pode resistir o Espírito Santo. Se você resistir, você morre. Se uma represa fechar as suas comportas, vai encher de tal maneira que uma hora ela não vai suportar, ela vai estourar. Antes de você explodir, comece a liberar a vida abundante. Essa vida, ela superabunda. Ela é abundante, não dá para segurar. Aí você precisa liberar. Ah, você quer mais unção, mas você precisa liberar já o que você tem. Ah, mas você quer fazer para o Senhor, mas então começa a fazer aquilo que Ele já determinou para você fazer. Pouquinho. Ah, é pouquinho? Começa a fazer o pouquinho. Quer fazer coisas grandes, mas se submete a fazer coisas pequenas primeiro. Mas libere o poder que há dentro de você. Libere esse depósito de palavra que existe dentro de você. Comece a liberar. Comece a liberar. Comece a liberar lá no seu quarto, na cozinha, onde você está. Você quer que a casa, o seu lar mude? Comece a liberar lá. Comece a derramar lá. Falta convicção, né? Eu sei como é que é isso. Falta convicção. E aí nós nos perguntamos, entramos em dúvida. Ei, querido, é com você mesmo. Muitas vezes nós esperamos profeta, nós esperamos pastor, nós esperamos um monte de gente. Mas Deus continua esperando você. Ele continua te esperando. E quando você vai levantar? Na sua posição. Aleluia. Você tem todos os meios para fazer. Você tem toda a disposição da sua vida, a mente de Cristo habitando em você. Você tem o poder à sua disposição. Se levante. Posição fala de condição social. Jesus mudou até isso. A nossa condição social. Efésios 2,19 diz assim: já não sois mais estrangeiros, não sois mais peregrinos, mas sou um concidadão. Você é um cidadão dos santos. Você é concidadão dos santos. Sois família de Deus. Ei, família de Deus. Família de Deus. Aleluia. E eu quero abordar hoje 3 aspectos da posição em Jesus. E o primeiro que quero falar com você hoje é o lugar. Posição fala de lugar, espaço geográfico. João capítulo 14, 1 diz assim que o próprio Jesus, antes de morrer, reuniu os discípulos e dizia assim: não permitam que essa situação os aflija. Na versão a mensagem diz assim: vocês confiam em Deus, não confiam? Confiem em mim. Há muitos lugares na casa do meu Pai. E se não fosse assim, acham que eu não teria dito que eu vou preparar um lugar para vocês? Mas se eu vou preparar um lugar para vocês, significa que eu vou retornar e levá-los comigo, para que possam viver onde eu vivo. Vocês já sabem o caminho que eu vou tomar. Aleluia. Jesus estava dizendo para os discípulos assim, ó, eu sei que eles tinham dificuldade de entender, como eu teria, sem o Espírito habitando dentro ainda, mas a presença de Cristo ali os ajudava. E Jesus estava dizendo assim: eu estou indo
lá na casa do meu pai. E é o primeiro momento, quando nós olhamos para esse texto, nós pensamos assim: Deus está falando do céu, Jesus está falando do céu, casa do pai, do céu. Mas olhando para o texto, olhando, interpretando o texto, no contexto, nós podemos entender que quando o judeu falava na casa do pai, ele estava se referindo ao templo. Ao templo, na casa do pai. E Jesus pegou essa expressão e disse: na casa do meu pai. Mas Jesus estava muito à frente. E os discípulos não podiam compreender, não podiam acompanhar com a mente natural ainda. Mas Jesus estava revelando a eles que o Pai estava fazendo algo tremendo. E lembra de João capítulo 4 que diz que o tempo chegou em que os verdadeiros adorariam o Pai? As coisas estavam mudando. Então o templo não era ali mais, estava sendo transicionado. Algo estava acontecendo tão grande, que nem os profetas conseguiram ver. Jesus disse assim: eu estou indo preparar esse lugar para vocês. Eu estou realizando uma obra tão grande, parafraseando, tão grande, que eu estou preparando algo tremendo, um lugar maravilhoso, na casa do meu pai. Mas a casa do pai não era o templo mais. Porque Deus nunca, está escrito, que Deus não habita em templo feito por mãos de homem. Deus habita onde? Você é um templo. Mas isso vai mais além ainda. Quando Jesus falou isso, Ele estava falando da igreja. O grande templo. Um corpo vivo. Aonde passaria a habitar toda a plenitude de Deus. O templo, igreja. Na casa do meu pai, o judeu entendeu que era o templo. Mas não, em Cristo, um novo grande templo estava sendo criado, a igreja. Agora, para o judeu, nem o judeu mesmo tinha acesso ao templo, só o sacerdote e sumo sacerdote. E os gentios muito menos ainda. Se o judeu só se aproximava, os gentios não tinham nem acesso. Se fosse estar acontecendo isso hoje, eu e você não poderíamos estar na presença. Mas quando Jesus gerou a igreja, o templo vivo, o tabernáculo móvel de Deus, todos passaram a ter acesso à casa de Deus. Todos de tribos, raças e línguas podem entrar e estar na presença de Deus. A igreja é o corpo, aonde comporta a plenitude de Cristo. Plenitude de Cristo é a plenitude de Deus. O poder está na igreja, está com a igreja. Aleluia. Colossenses 1,19 diz assim, Paulo diz ali que Deus quis que em Cristo habitasse toda a plenitude. E sabe, em Efésios 3, Paulo novamente diz assim, que o lugar dos santos em Cristo Jesus, a igreja é o lugar dos santos em Cristo. A plenitude de Cristo está na igreja. E a plenitude de Deus está em Jesus. Um não fica sem o outro. É por isso que Jesus diz assim, sabe, onde vocês estiverem se reunindo em meu nome, eu vou estar ali. Eu estarei no meio de vocês. E Jesus, mais para frente, no mesmo capítulo 14, diz assim, que o Pai e Ele faria morada dentro de mim e de você. E Ele falou, e nós seremos um.
Como que você pode entender isso com a mente natural? Você não compreende. Você precisa entender isso como revelação. Pela revelação do Espírito na sua vida. Que você agora é um com Jesus. Eu sou um com Ele. Você é um com Ele. Você está nele, Ele está em você. Você tem que se mover nele e Ele se move em você. Aonde Ele está, você está. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Efésios capítulo 1, 16 ao 23, o apóstolo menciona e diz assim que a igreja é a plenitude de Cristo, é onde Cristo se manifesta em todo o seu poder e glória e majestade, é a igreja. Jesus não se manifesta em uma pessoa só, é na igreja. É por isso que quando você chega aqui, é a unção coletiva que para sobre esse lugar, é Jesus aqui, é o poder se manifestando. É a plenitude se manifestando. Aleluia. Por isso que quando alguém desqualifica o congregar, que desqualifica, que fala assim para você talvez, eu não congrego, eu não preciso de ir na igreja. Quantos já ouviram isso? Está desqualificando o próprio Jesus. Está desqualificando o próprio Cristo. Quando eu digo assim, eu não vou congregar, eu não preciso de congregar. Quem disse que você não precisa de congregar? Quem disse? Satanás disse. Porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz, Paulo alerta, não deixe de congregar, porque é um poder nisso, porque é uma unção nisso. Jesus quis assim, Deus projetou assim, é para funcionar assim. Se eu desqualificar a igreja, eu estou desqualificando Jesus. Se eu tocar na igreja, eu toco em Jesus. Se eu vou desmerecer a reunião dos santos, eu estou desmerecendo Jesus. Estou fazendo pouco caso da unção. Eu sei que muitos fazem isso por ignorância, por influência maligna, errada. Mas você que está ouvindo hoje, isso está sendo quebrado. Você vai congregar. Você vai ficar feliz quando dizer, vamos a casa. Você não pode perder para um irmão da antiga aliança que disse, me alegrei. Eu me alegrei. Quando dissemos, vamos cultuar ao Senhor. Vamos. Você vai sair com uma expectativa diferente. Ei, saia com uma expectativa diferente. Eu estou indo. Pisa na cabeça de Satanás e diga, eu estou indo congregar. Eu estou indo. Não é perfeito, os meus irmãos têm falha, eu também tenho, aleluia. Muitas vezes eu fico de rabo azedo e de cara azeda, e um irmão não cumprimenta o outro, mas eu amo estar na igreja. Porque afinal é uma família. E quem nunca brigou na família? Nesse tempo há uma graça disponível para você se reconciliar com a sua família. Eu não sei, mas quem é o crente maduro da sua família? Existe graça e poder, existe capacidade na posição que você está em Jesus para se reconciliar. Aleluia, aleluia, aleluia. 1 Pedro 2:5 diz: somos casa espiritual. Nós somos feito casa espiritual.
Estamos falando de lugar. Primeira coisa, posição em Cristo Jesus está falando de um lugar. Jesus preparou um lugar para você. Você precisa funcionar no corpo. Você precisa se integrar ao corpo. Existe um lugar, existe uma função específica para você desempenhar no corpo de Cristo. Você precisa saber qual é essa função. Você precisa começar a fluir nessa função. Você precisa se levantar nessa autoridade que foi delegada a você. Porque o dia que você chegar diante de Jesus, é disso que Ele vai falar com você. É sobre isso que vai ser a conversa. Antes de você querer abraçá-lo, porque nós romanceamos tudo na Bíblia, né? Vou chegar lá de Jesus, vou jogar nos pés dele, e vou olhar para os olhos, e dizer: Jesus, me abraça, eu te amo. Aí Jesus deixou escrito: vós me amais, vocês me amam mesmo? Então vocês fazem o que eu mando. Você me ama? Aquilo que eu digo para minha filha: você me ama? Você obedece. Esse é o jeito mais lindo de dizer para Jesus: eu te amo. É obedecer. Aleluia. Sabe, o crente não é pleno quando ele não congrega. O crente não é pleno quando não congrega. Ele está incompleto. Ele não está funcionando bem. Ele precisa de reparo. Precisa congregar. Se você vê um crente que não está congregando, você já sabe, ele está com problema. E você pode ser um canal de Deus para a vida dele. Aleluia. Amém, querido? Você recebe isso? Amém? Você não vai julgá-lo, mas vai levantá-lo. Glória a Deus. Você não sabe o que ele passou, então você vai erguê-lo. Aleluia, em nome de Jesus. Há uma unção sobre a sua vida para erguer pessoas. Há uma unção sobre essa igreja de erguer pessoas, de levantar pessoas, de curar pessoas, de ouvir pessoas, em nome de Jesus. Segunda coisa, o que a posição fala? A posição fala de ambiente. Falamos de lugar. O lugar que Cristo preparou para você é a igreja. Diga: o meu lugar em Cristo Jesus é a igreja. Eu sou a igreja. Nós somos a igreja. E você está inserido nesse corpo, igreja. Eu sou a igreja, que eu digo, você faz parte da igreja, tá, amém? Mas você é o templo, amém? Quando você se reúne com os santos, você é a igreja. A reunião dos santos é a igreja, amém? Ambiente, segunda coisa, o ambiente. O que é um ambiente? O ambiente é aquilo que envolve, que está em volta de alguma coisa, de alguma pessoa. O ambiente, ele é relativo ao meio físico, social que está à sua volta. O ambiente é aquilo que envolve, é o conjunto de condições, né? Biológicas, físicas, químicas, falando agora naturalmente, de que os seres vivos se desenvolvem. Você está comigo? A sua vida só vai se desenvolver no ambiente certo. É um espaço delimitado, onde uma atmosfera atua, um ambiente. É por isso que é muito importante você saber disso. Você identificar o ambiente. Amém? Você chega na igreja e você identificou a atmosfera? Agora você precisa agir de acordo. Identificou a atmosfera, mas muitas vezes você não vem, não identifica nada e perde, porque não foi sensível
Existe uma atmosfera atuando neste lugar, amém? Não fique disperso. Aleluia. Gênesis, abra comigo, vamos ler esse texto. Gênesis capítulo 2. Eu sei que nós gostamos de ler a Bíblia. Amém? Aleluia. Gênesis 2 e 8. Isso é muito importante. O ambiente que envolve, que está à nossa volta, nós precisamos discernir. Você chegou lá, Gênesis 2, 8, diz assim. Eu não cheguei. 2:8 diz: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Mas preste atenção comigo. E plantou o Senhor Deus um jardim, diga comigo, no Éden. Isso quer dizer que o lugar já existia. Amém? O lugar já existia. Mas Deus plantou um jardim ali e uma atmosfera naquele lugar. Nós falamos de lugar. Agora estamos falando de ambiente. Amém? Você está comigo? A palavra diz que Deus faz brotar um jardim no Éden. Éden significa delícia. E olha só, no verso 15, vá comigo ali, mais para frente. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim, agora do Éden. Amém? Agora o jardim é do Éden. E ele deu uma ordem ao homem: cultive e guarde esse lugar, essa atmosfera. Eu fiz para você. Cultive e guarde. Eu fiz para você. Estou te dando a guia. Cultive e guarde. Proteja o ambiente. Proteja o ambiente da sua casa. Proteja o ambiente aqui. Esse ambiente que está aqui agora. Como que eu vou proteger o ambiente? Fique atento. Não fique disperso. Não perca a palavra. Não perca a sua atenção. Cultive o ambiente. Responda à unção que está sendo liberada. A unção está se movendo, você responde. A unção se move, você responde. A unção se move, você responde. E você interage com aquilo que Deus já está fazendo. Você está respondendo, você está agindo, você está cultivando o ambiente, você está cuidando do ambiente aqui dentro. Quando você chega aqui dentro, você vê pessoas orando. Cultive o ambiente, proteja o ambiente. Quando você chega aqui, pessoas estão adorando, orando. Você precisa se envolver com esse ambiente, não ferir o ambiente. Porque Deus está fazendo algo, Deus está trabalhando de uma maneira que talvez você não está entendendo ainda, mas vai chegar num bom lugar. Aleluia. Sabe, todas as vezes que pessoas não agem de acordo com o ambiente que está vigorando, vigente no lugar, a atmosfera atuante que está ali, elas são expurgadas quando não saem por conta própria. Quando você não interage com o ambiente, quando você não se envolve com o ambiente, não cultiva, não protege o ambiente, é como se você fosse repelido. E você está suscetível aos ataques de Satanás, porque você não está de acordo. Então pensamento ruim vem, seta maligna vem na mente, pensamento errado vem na sua mente. E aí então surge um monte de coisa. O irmão ali não me cumprimentou, passou na minha frente e nem me viu. E começa. Mas... E os mais começa então um acúmulo de maldade no seu coração, porque você não se envolveu com o ambiente. Talvez está mexendo no celular,
Talvez o seu filho está no celular, eu não sei. Um monte de coisa pode acontecer, porque nós não nos envolvemos com o ambiente. E para você crescer, querido, você tem que estar no ambiente certo. Se submeter ao ambiente correto. Se submete à unção. Se rende. Se rende, querido. Muita gente entra na igreja e sai do mesmo jeito, porque não se rendeu. E aí, culpa do pastor? É culpa do louvor? É culpa da diaconia, de alguém? Se renda. Se renda à unção que está movendo o lugar. Aleluia. Sabe, existem ambientes que exigem um comportamento de acordo. Sabe, você vai num restaurante requintado, quantos já foram? E você tem que se portar de acordo com aquele lugar. Talvez você olhe e você fique impactado. Poxa, aqui é um lugar fino. E você olha para sua roupa e olha para o lugar. Olha para sua roupa, olha para o lugar. E olha de novo para sua roupa. Você está de acordo ao ambiente? Você está de acordo, vestido de acordo? Sabe, existem áreas, a área militar principalmente, ela exige um comportamento e uma vestimenta de acordo. Você não entra de qualquer jeito, porque ali é um ambiente vigorando, num lugar específico, e você não pode fazer o que você quer ali. Você tem que se submeter. Diante de um juiz, Vossa Excelência, meritíssimo. E ai de você, se disser, e aí? Aleluia. Glória, glória, glória. Eu trabalho na construção civil. E por mais que a modalidade de construção que nós fazemos é limpa, mas nós às vezes almoçamos em alguns lugares. E a gente teve a oportunidade de almoçar num lugar muito chique. Você entende? Então nós trocamos a nossa roupa. Penteamos o nosso cabelo. E fomos para o lugar. Só que tinha uma outra equipe conosco. E essa equipe, nós falamos assim, eu acho que seria bom você, com todo o amor e educação, seria bom você trocar essa roupa. Você não acha que está muito derrubadinho? Lá é um lugar muito fino. E seria bom... Sabe a resposta? Rapaz, eu sou um trabalhador. Não estou roubando. Não estou fazendo nada de errado. Eu vou lá, eu vou almoçar lá. Diga para mim, isso foi correto? Essa pessoa pode ser a mais correta possível. Trabalhador, pai de família, um homem bom, mas não soube agir de acordo ao ambiente. Não soube respeitar, não soube se colocar, se posicionar, agrediu o ambiente. As pessoas ficaram olhando, julgando, porque não soube se portar de acordo ao ambiente que ele estava. Ele não honrou. Sabe, nós viemos para a igreja e não honramos o ambiente que está aqui. Nós viemos para cá e nós não honramos a unção que já está movendo neste lugar. Está chegando um avivamento. Você está disposto a agir de acordo? Você está disposto a viver essa atmosfera? Você está disposto a cultivar essa atmosfera? Você está disposto a honrar essa atmosfera que o Senhor já está avisando? Porque o Senhor não pega você de surpresa. Ele diz, ei, está chegando o tempo, está chegando, e vai acontecer na sua vida. Você está pronto? Você está preparado? Você está atento?
Você está atento? Você está se preparando? Você está se arrumando? Você está buscando? Ou está sendo de qualquer jeito? Ou as pessoas têm que te aceitar assim? Ou as pessoas, elas têm que me aceitar porque afinal a Bíblia manda amar uns aos outros? Ei, querido, não empregue a palavra de forma errada. Não use a palavra. Não use a palavra. Não use a palavra de forma errada. Cuide com isso. Aprenda a honrar o ambiente. Cultive o ambiente. Cultive o ambiente. Porque o ambiente faz você crescer. O ambiente do céu, ele não te amassa, ele te puxa para cima. O ambiente do céu te puxa para cima. E aquele que sabe responder ao ambiente não vai ficar caído. Não fica caído. Se levanta. Mateus 17 fala da transfiguração de Jesus e Pedro envolvido pelo ambiente que se manifestou ali. Está lembrado disso? Jesus chama 3 pessoas, Pedro, Tiago e João, para cima do monte. E ali um ambiente, uma atmosfera se manifesta de uma forma tremenda. Então Pedro, que não conhecia aquilo, ficou empolgado e falou assim: ei, está muito bom ficar aqui, ei, vamos fazer 3 tendas, vamos construir, vamos morar aqui, está muito bom. Ele não queria mais sair do ambiente. É bom, não é? É bom, não é, querido? Não queria sair do ambiente. Mas sabe de uma coisa? O ambiente espiritual manifestado ali era o que já estava dentro de Jesus. O céu já estava dentro dele. O que quer dizer isso? Quer dizer que existe um ambiente dentro de você. Não espere de fora. A palavra diz que você é luz. A palavra diz que você é sal. Está dentro. E você pode estar no lugar mais ruim do mundo, mas você está ali, ele vai ficar muito bom. Ele vai melhorar. Você é luz. O ambiente está dentro. Jesus já tinha o ambiente do céu dentro dele. Apenas se manifestou fora aquilo que já estava dentro dele. Pedro não sabia, não entendia nada daquilo. Aquilo estava muito bom, mas ele não entendeu nada. Muitos crentes estão assim: está muito bom, aleluia, glória a Deus, mas não entendeu nada. Voltou para casa, o ambiente ficou aqui. Ele não sabe ainda que o ambiente está dentro dele, que ele precisa cultivar, ele precisa mover, e ele pode mudar a atmosfera dentro da casa dele, ele pode mudar o ambiente em qualquer lugar. Aleluia. Pedro não entendia isso. Sabe, tem pessoas que querem morar na igreja. Eu muitas vezes quis morar no Rema. Acaba a aula, já está procurando um cantinho, com o travesseiro. Por quê? Isso acontece muitas vezes. Porque nós não entendemos que o ambiente está dentro. Na nova aliança, o ambiente entrou. O Éden entrou. Jesus entrou, o Espírito Santo entrou, o Pai entrou, o céu inteiro entrou, está tudo dentro. Por isso que não falta nada, porque está tudo dentro.
Aleluia. Aleluia. E terceiro e último, nós precisamos entender o comportamento, lugar, ambiente e o comportamento. Porque você está numa posição em Cristo. Você lembra disso? Você precisa entender que você está numa posição em Cristo. Está falando de um lugar específico. Também fala de um ambiente específico. Mas também fala de um comportamento. O que é comportamento? É a ação de comportar-se. É um conjunto de atitudes que refletem o meio em que você está vivendo. Você entende? Comportamento reflete o meio, o ambiente, o lugar que você está vivendo. O conjunto de reações que a psicologia diz que é um conjunto de reações que o indivíduo manifesta no seu meio social. É uma forma de proceder. É a ação e reação. Comportamento, amém? Existe um comportamento apropriado para aquele que está em Cristo, aquele que está em Cristo Jesus agora, que pertence a Jesus. E o comportamento ele tem a ver com a maneira com que a pessoa se mostra, se revela aos outros, como ela atua. E isso envolve a vestimenta, envolve a postura e a forma de falar. Vestimenta, a postura e a maneira com que você fala. Comportamento. É coisa mais desagradável você ver alguém que tem uma posição, está vestido de acordo com a posição, porém não age de acordo com a sua posição. Ela não fala de acordo com a sua posição. E as pessoas olham para a figura dela e entendem que ela é, quem ela é e a que lugar ela pertence, mas não reconhece isso quando ela fala. Mas não reconhece quando ela se manifesta. É como se você olhar para um policial e ver a farda dele. Sabe que é um policial. Sabe a qual grupo ele pertence. Mas quando ele vê as ações, as atitudes, você o desqualifica. E até o desautoriza. O questiona. Porque ele mesmo fez isso. E agora eu e você como crentes, que temos um lugar em Cristo. Estamos num ambiente. Qual tem sido o nosso comportamento? O comportamento, ele pode ser adequado ou inadequado. Mas quando nós temos um comportamento adequado à realidade em Cristo Jesus, nós começamos a pensar como unânimes. E a união começa a acontecer. A união que nós tanto desejamos começa a acontecer. Mas começa a acontecer quando o meu comportamento começa a ser de acordo a quem eu sou em Jesus. Eu. Não, irmão. Eu. Primeiro eu. Aleluia. Gênesis 3, versículos 7 ao 24, fala da queda do homem. E Adão e Eva, eles foram desconectados do ambiente. Eles se desconectaram. Eles perderam. Eles se desconectaram. Não foi o propósito de Deus. Mas eles se desligaram do ambiente que eles estavam. Eles não honraram. Eles não mantiveram a atenção. Eles pecaram e caíram. Então, a partir do momento que eles se desconectaram do ambiente, eles passaram a ter vergonha de si mesmos. Eles passaram a ter medo. E as consequências do pecado começaram a os oprimir. E a consequência veio. E veio. Perdeu a glória. Perdeu o contato com o Senhor. A glória se foi. O ambiente, ele não conseguia mais ficar no ambiente. Pecou. O comportamento dele colocou em risco a sua vida naquele ambiente
que é o ponto de Deus fazer o quê? Tirá-los. Porque eles não poderiam mais viver ali. Incompatíveis. Por causa do comportamento. Sabe, muitos crentes estão perdendo a vida de Deus. Perdendo a autoridade. Perdendo a sua posição. Por causa do seu comportamento. A sua maneira de agir e de falar. Que os desqualifica diante da sociedade. Que os desqualifica diante das pessoas que estão vendo. Nós achamos que não estamos sendo vistos muitas vezes, querido. Engano seu. Você está enganado. Você está sendo analisado. Você está sendo estudado. Uau! As pessoas estão olhando para você. Você congrega onde? Congrega no Verbo da Vida. Nosso comportamento. E para encerrar essa mensagem, Satanás, ele sabia que ele não poderia derrubar Adão e Eva atacando de fora. Preste atenção nisso. Estava orando ao Senhor dentro de mim, essa revelação chegou para mim e eu fiquei impactado nisso. Porque Adão, pensa comigo, preste atenção. Adão e Eva eram plenos. Eu vou pedir para você, eles tinham medo? Eles tinham medo? Eles não tinham medo de nada. Satanás sabia que não poderia fazer assim, ó. Pum. Satanás sabia que não poderia atingi-los de fora. Porque eles eram plenos, glorificados. A criação se curvava onde eles passavam. Você consegue imaginar isso? Eu não sei, eu tenho a mente afetada pela cultura pop. Então quando eu leio Gênesis, quando eu leio que Jesus ressuscitou e que fez toda aquela... Aí eu viajo, querido. É o meu jeito, eu entro lá na história. E eu começo a viajar. Aí Jesus atravessou a parede, eu já... A minha expectativa, quando eu tiver o meu corpo glorificado, de fazer muita coisa legal. Muita coisa legal eu vou fazer. Pode ter certeza. Estou alimentando isso desde agora. Se eu descobrir que tem a hiper mega velocidade, eu estou brincando assim, querido, mas é sério. Então, eu olhando para o texto e pensando em Adão e Eva passeando na terra, e Deus falou assim: toda a criação está sujeita a você. Toda a criação. Então eu imagino que Adão chegava e chamava o animal, ele vinha. Eu estava vendo um vídeo e eu me emociono com isso. Eu acredito, e isso não é a doutrina. Amém, querido? Amém? Aleluia? Não é a doutrina, é aquilo que eu creio. Você me permite? Amém? Eu acredito que a criação está dando sinais de que a redenção se aproxima. Eu quero que você preste atenção nisso. Você começa a ver vídeos em que os animais estão dando sinais de que a redenção e a manifestação dos filhos está perto. Está perto. Sabe o que me fez acreditar nisso mais veemente? Eu vi quando um cara saiu do barco e passou uma baleia, mas um animal gigante, e ele subiu em cima daquele animal e saiu, e aquele animal saiu levando ele assim. Eu vi claramente a autoridade que foi dada ao homem sobre a criação.
E eu fiquei imaginando Adão chamando os animais. Eles vinham, querido. Ele tinha autoridade. A criação estava sob o seu governo. Aleluia. Isso é maravilhoso. Eu piro. Talvez você está escandalizado aí. Mas eu digo para você, não perca tempo com ceticismo. Não endurece o coração, querido. Você vai aonde a sua fé está alcançando. Ela pode aumentar. Começa a crer. Aleluia. Satanás sabia que não podia derrubar o homem, porque ele era pleno. Governo, poder, autoridade. Chamava o elefante, ele vinha. Dizia ao burrinho, vai. Ele ia. Tinha autoridade, Satanás sabia disso. Sabia que ele não podia derrubar o homem assim. Existia uma maneira. Ele tinha que fazer com que o homem duvidasse. Ele tinha que fazer com que Adão e Eva duvidassem daquilo que Deus tinha falado. Ele tinha que derrubar. Na verdade, ele não derrubou. Ele tinha que fazer com que Adão duvidasse e saísse da sua posição. Satanás não derrubou o homem. O homem caiu. O diabo não tem nem mérito nisso. Adão saiu da sua posição, querido. E isso foi a queda dele. O que eu estou querendo dizer? Que quando eu e você, nós saímos da nossa posição, é queda na seta. É por isso que a sua posição em Cristo não pode ser abandonada. Você tem que fincar o pé. E eu não saio daqui. É a posição que Jesus me deu. Não arrede o pé. Não arrede o pé. Não arrede o pé. Satanás continua fazendo as mesmas coisas. Ele quer que você duvide. Ele quer que você saia da sua posição. Porque se você sair, você cai. Porque o maligno não tem poder de tocar em você. Lembra dessa palavra? Ei! Satanás não pode tocar em você, mas ele vai te sugerir. Ele vai, por causa da nossa carne. Ele vai lançar pensamentos. Ele vai tentar fazer com que você saia. Porque quando sai, cai. Aleluia. Aleluia. Pessoas estão fora da sua posição. Que posição? Abandonaram a sua posição de pai, muitas vezes. Estão abandonando a sua posição de pai. Pessoas, crentes, estou falando para a igreja, amém? Crentes estão abandonando a posição de pai. Crentes estão abandonando a posição, mulheres, de mãe. Não querem ser mãe. Pessoas estão abandonando a sua posição de filho, de filha, de esposo, de marido. Estão saindo da sua posição. Pastores saindo das suas posições. Ministros. Satanás tem enganado. Tem usado de engano, de artimanha, para tirar as pessoas de posições. Porque ele sabe que você é um crente na nova aliança, bem posicionado, convicto, no ambiente certo, se comportando e agindo conforme o ambiente e o lugar que ele está. Ele não pode vencer. Aleluia. O diabo, ele só avança quando você retrocede. Satanás só tem ocasião na sua vida quando você retrocede. Ele só avança quando você recua. Por isso que a palavra diz: fique firme, tranca o pé. Sabe o que é resistir? Resistir o diabo é manter na posição que Jesus já te deu. Não precisa fazer mais nada.
Só se mantenha, só cultive e guarde. Lá na escola, falando para os adolescentes, na escola, mantenha a sua posição. Mantenha a sua posição lá. Quem é você lá? Você está na posição? Você está cultivando e guardando a posição em Jesus? No seu casamento, você está guardando a posição que foi te dada? Você está cultivando? Você está guardando a sua posição? Fica tranquilo que está pegando aqui primeiro. Tiago capítulo 4, versículo 7 diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, porque ele vai correr. A única coisa que ele vai fazer é correr. Resista, resista, e ele corre. A matemática é fácil: resista e ele corre. Resista e ele corre. Resiste no seu casamento e ele corre. Aleluia, aleluia, aleluia. Mantenha-se na posição. Se sujeite a Deus. Se sujeita. Eu sei que é difícil muitas vezes se sujeitar, quebrar o orgulho, reconhecer, ter que voltar. Mas existe um galardão tão grande. Existe um galardão tão grande. Existe um poder tão grande nisso. Existe uma unção, um poder tão grande que quando você fizer isso, aquilo que foi dor, você vai cantar vitória, você vai louvar, você vai desfrutar de coisas maravilhosas em Deus, porque você se sujeitou e o diabo correu. Aleluia. Existem pessoas aqui que precisam se sujeitar a Deus. Existem pessoas aqui que precisam se colocar debaixo da unção e sabe, é como você mergulhar nas águas de um rio, e quando você mergulha, tudo que está falando à sua volta, todo barulho, todas as vozes, elas somem, porque você se rendeu, você mergulhou, você disse assim: quer saber de uma coisa? Eu vou mergulhar. E você decidiu trocar todas as vozes que estão falando para se render. E quando você faz isso, Deus te puxa para cima. E o diabo tem que sair. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero encerrar com esse texto. Abra comigo, Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 35. Você já chegou? Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Não abandoneis a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda, dentro de um pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, se sair da posição, se desistir, se desanimar, se dar ouvido ao diabo, nele não se compraz a minha alma. Agora o versículo 39 é o meu. É o seu? É o seu, não é? Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé
para a conservação da alma. Eu sou da fé, eu não arredo o pé. E rimou. Você é da fé, você pode estar de pé? Da fé, fique de pé. Aleluia. 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 Você é da fé. Os da fé não arredam o pé. Os da fé não saem da posição. Não saem do lugar que Cristo conquistou. Eles não desonram o sacrifício de Jesus. Os da fé permanecem na posição. Permanecem na posição. E permanece. Aleluia. Honrando o ambiente. Agindo de acordo com o ambiente. Você foi chamado, querido. Você foi chamado. Você foi chamado. Você precisa se levantar. Você precisa decidir se levantar. E começar a agir de acordo. Começar a andar de acordo. A nova vestimenta que foi dada a você. Ei, Ele trocou as suas cinzas por coroa. Seus trapos por vestes de justiça. Em vez de choro, óleo de alegria, óleo de alegria. Em vez de pranto, óleo de alegria, óleo